Olá, pessoal, estamos de volta com a nossa aula. Nós desejamos que o tempo dedicado por vocês em assistir aos vídeos, ler os materiais disponibilizados, tenha estimulado reflexões a respeito do Estado, sociedade, sistema tributário nacional, que é o tema da nossa aula. Bom, nós estamos agora na última parte da nossa aula e é chegado o momento de discutirmos com mais profundidade a relação entre tributação e desigualdade. Segundo os indicadores sociais do IBGE, de 2019, com os dados extraídos da última Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, a PNAD, que é feita de 10 em 10 anos, né, e a última agora é de 2019, os dados são, por exemplo, alguns deles, 25 milhões de pessoas, que é 1% dos mais pobres, vivem com R$ 117 por mês. 28 milhões de pessoas têm uma renda média per capita domiciliar de R$ 243. Como evidenciado nesses indicadores, 76 milhões de brasileiros e brasileiras vivem com até R$ 534. Mas, ao mesmo tempo, existe uma elevada concentração de renda no topo dos estratos sociais. Daí a pergunta que eu te faço, então, é: qual o papel da tributação na redução dessas desigualdades? De que forma o sistema tributário pode contribuir para que o Brasil seja menos desigual e que possa exercer o papel estabelecido na Constituição Federal de 88 de redução das desigualdades sociais e regionais? Essa é a pergunta que eu te faço. Uma pergunta realmente muito simples essa, né? É um assunto muito complexo. Na verdade, a redução das desigualdades sociais depende de muitas medidas, né? A gente pode trabalhar, até hoje se acreditou muito na ideia de que os gastos sociais seriam suficientes para produzir a redução das desigualdades. Não há dúvida que os gastos sociais são importantes para reduzir as desigualdades. Mas, por outro lado, se a tributação não contribui neste processo, essa redução produzida pelos gastos tem um limite difícil de ultrapassar, né? Haja vista a elevação que nós já vimos, a elevação dos gastos sociais que tivemos de 1990 até 2015, que saiu de 12% do PIB e chegou a 20% do PIB, ela foi substancial para reduzir bastante a desigualdade social no Brasil, mas ainda nós estamos entre os países mais desiguais do planeta. Ou seja, o que está faltando? Qual é a diferença entre nós e outros países que conseguem reduzir a desigualdade de forma mais acelerada ou de forma mais acentuada? Nós vamos tratar aqui de alguns dados e talvez fique mais fácil de compreender o efeito que tem, não apenas a tributação, mas o Estado, o efeito que o Estado pode produzir em relação às desigualdades originais provocadas pelo mercado. Tá certo? Então, inicialmente, vamos ver onde nós estamos, né? Em que situação nós estamos de desigualdade social. Quando a gente analisa o nosso PIB e divide o PIB por pessoas, a gente vê que nós já chegamos numa renda média bastante razoável. Uma renda média de 32 mil por pessoa por ano, isso dá mais de R$ 2.800 por pessoa por mês. Ou seja, uma família de 5 pessoas teria uma renda de mais de R$ 10.000. Isso é a renda média. É toda a riqueza produzida, o PIB, dividido por pessoas. Esta renda média nos coloca mais ou menos na média do mundo. Na média do mundo. A renda média do mundo é aproximadamente igual a isto aqui. No entanto, como tu mesmo colocaste, Regina, a maior parte da população não vive com esta renda, vive com muito menos do que isso. 80% da população tem renda média inferior a R$ 1.000 por mês. 54 milhões, isso está crescendo. A questão mais dramática é que a pobreza e a marginalização e a miséria estão crescendo, apesar da Constituição determinar
como obrigação constitucional que devamos trabalhar no sentido de reduzi-las. Mas elas estão crescendo. A última PNAD demonstrou, e o IBGE também fez um estudo mais aprofundado sobre isso, de que o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou de 2017 até agora. Atualmente, nós temos quase 55 milhões de pessoas vivendo com menos de R$420 por mês. Lembrem, a média seria em torno de 2.800 por mês. Estão a 420, ou seja, abaixo da linha da pobreza, segundo os dados internacionais. Esse valor aqui significaria a linha que determina a pobreza. 14 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da extrema pobreza, o que a gente chama de miséria, menos de R$140 por mês. Per capita, né? De forma per capita. O IBGE diz que a gente precisaria, para que ninguém vivesse abaixo de R$420 por mês, ou seja, para a gente erradicar de vez a pobreza e a marginalização, como diz a Constituição, bastaria que a gente alocasse na transferência de renda, para a base da nossa pirâmide social, 120 bilhões. É isso que a gente necessitaria. Ou seja, a gente teria que encontrar uma forma de garantir uma transferência de renda de 120 bilhões e aí a gente conseguiria, de vez, erradicar a pobreza e a marginalização. Isso é muito difícil? Olha, considerando a quantidade de tributos que não são pagos pelas altas rendas e grandes patrimônios, esta meta não seria tão difícil assim de ser alcançada. Aliás, é uma das metas da Agenda 2030, né? Acabar, né, erradicar de vez a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. E o Brasil assumiu um compromisso também com a Agenda 2030, Agenda Internacional 2030. A concentração de renda no Brasil, no entanto, esse nosso PIB aqui é do ano anterior, é 2016 esse aqui, tá certo? Em 2016 a gente estava na 7ª posição mundial em PIB mundial. Claro que a gente perdeu algumas posições, né? Devemos estar na 9ª posição agora. PIB mundial, nós somos um dos 10 países mais ricos em termos de PIB. Mas não em termos de PIB per capita. Quando dividimos pela população, nós ficamos na posição 61, hoje aproximadamente 65. Estamos perdendo algumas posições. 65. Numa medida aqui entre 120 e 130 países. Ou seja, nós estamos na metade, né, do ranking. Mas somos um dos 10 países mais desiguais. Um dos 10 mais iguais. Quando a gente pega só o topo, no 1%, nós somos o país mais desigual. Na concentração de renda dentro do 1% mais rico da população, nós só perdemos para o Catar. Nós somos o 2º país com maior concentração de renda no topo. Mas quando a gente considera toda a população, a distribuição de renda de forma geral, nós estamos entre a posição 6 e a posição 10 em desigualdade no mundo. Depende do critério que se utiliza. Em relação ao IDH, vejam, nós estamos numa posição 79 em 2016. 79ª posição. Temos um PIB per capita 61ª posição, mas 79ª posição em termos de IDH, o que quer dizer o seguinte: no IDH nós estamos pior do que na situação de PIB per capita, o que significa que ainda que a gente esteja na situação média em termos de PIB per capita, nós temos um problema que não deixa melhorar a qualidade de vida. E isso se deve, em grande medida, à forma como a gente tributa, e nós já vamos ver a seguir. E a 2ª posição mundial em concentração fundiária, o que quer dizer a concentração de propriedades de terra. Tá certo? 10% da população brasileira controla mais de 50% da renda, né? 1% mais rico controla praticamente 1/4 de toda a renda do país. Essa é uma situação que nos impõe alguns desafios. Voltando lá ao que a gente viu na primeira aula, no primeiro vídeo, vejam, de 90 até 2015,
houve um crescimento nos gastos primários. Esse crescimento ele decorre de uma nova configuração de Estado criada pela Constituição de 88. A Constituição disse que a partir de 88 a educação deveria ser universalizada, a saúde deveria ser universalizada, a previdência deveria ser universalizada. Foi a partir daí que o trabalhador rural começou a entrar, né, como sujeito de direito de se aposentar, né, os benefícios de prestação continuada para a pessoa idosa ou deficiente que não tenha condições mais de trabalhar e não teve renda e não contribuiu ao longo da vida a partir de 65 anos para o idoso, né? Ele também passou a se aposentar. Quer dizer, tudo isso aconteceu a partir da Constituição de 88. Ou seja, a Constituição de 88 universalizou o atendimento das políticas públicas. Consequentemente, os gastos públicos cresceram. Naturalmente, eles cresceram, tá certo? Eles cresceram e em 2015 chegamos a aproximadamente 20% do PIB. Com isto, o que acontece é que o índice de Gini começa a reduzir. Índice de Gini, o que é o índice de Gini? Nós já falamos disso na primeira gravação. O índice de Gini é uma medida que determina o nível de concentração de renda ou o nível de desigualdade de um país ou de uma sociedade, enfim. Então, o índice de Gini mede, se ele for 1, quer dizer que uma pessoa tem toda a renda daquele país. Se ele for 0, quer dizer que todo mundo tem rendas iguais. Igualdade total, índice de Gini 0, e desigualdade absoluta, o índice de Gini igual a 1. O que acontece à medida que a gente vai ampliando os gastos, né? De 1990 para frente, vamos ampliando os gastos, o índice de Gini começa a se reduzir. Veja, ele se reduz, mas ele não passa daqui, ó, 0,54. Mais para frente, depois de 2009, ele desce mais um pouco, ele chega a aproximadamente 0,53, 0,50. Ou seja, nós temos um índice de Gini ainda de países muito desiguais. Aonde está o índice de Gini dos países mais igualitários? Países mais igualitários têm índice de Gini na faixa de 0,25 a 0,35. Então, eles estão ali naquela faixa, né, mais baixa ali do índice de Gini, tipo Suécia, Noruega, Dinamarca, né, países mais igualitários, o índice de Gini fica ali 0,33, 0,32, chega até 0,40, ainda são países bastante igualitários. Passando de 0,50, o país já começa a ser muito desigual, muito desigual. O que acontece? Eu vou passar aqui esse slide, depois eu volto a uma questão que eu acho muito importante da gente chamar a atenção. Vejam, como é que o Estado interfere nos estágios de distribuição de renda? O que quer dizer o seguinte, imagine uma linha contínua. Claro que ela não se dá dessa forma contínua, mas vamos imaginar que fosse... Isso aqui é um estudo que foi uma tese de doutorado do pesquisador Fernando Geiger e virou um documento do IPEA, tá certo? Ele virou uma das notas do IPEA. Foi feito com base em dados de 2009, então, 2013 e 2009. Então, claro, está defasado em relação ao tempo que nós estamos vivendo agora, mas ele serve para explicar como o Estado interfere na renda das pessoas. Por exemplo, nós temos uma renda que a gente considera original, que é a renda produzida pelo mercado, pelo trabalho, pelos lucros, a renda original. A gente chama de renda de mercado ou renda original. Esta renda ela é afetada e se torna renda inicial a partir do momento que o Estado faz transferências. Quais são as transferências diretas que o Estado faz atualmente? Ele faz transferências diretas de previdência, aposentadorias, é transferência direta de renda. Entra no Tesouro e volta para as mãos das pessoas. Bolsa Família, tá certo? O auxílio para as famílias mais pobres.
alguns outros programas assistenciais, essa renda vai direta para a conta das pessoas. Agora, com a pandemia, a renda dos R$ 600 pelos 3 meses e na sua prorrogação entram aqui. Elas modificam a renda original e transformam numa renda que a gente chama inicial. A partir do momento que eu faço incidir sobre a renda inicial os tributos diretos, eu passo a ter a chamada renda disponível. E a partir do momento que eu faço incidir sobre a renda disponível os tributos indiretos, aqueles que vão para o consumo, aqueles que afetam todas as pessoas que gastam o seu dinheiro no consumo, eu tenho uma renda pós-tributação. E, por fim, eu tenho uma renda final onde eu monetizo ou precifico o valor das políticas públicas que são alocadas para a sociedade. Eu digo o seguinte: quanto custaria a saúde e a educação que eu forneço às pessoas? Isso é considerado como sendo um valor de acréscimo de renda. Então, na renda original, eu acrescento a transferência, retiro menos tributos diretos, retiro tributos indiretos e somo as políticas públicas. Com isso, eu vou ter o que chamamos de renda final. O que acontece com a desigualdade nesta sequência? Para a gente tentar entender como o Estado interfere na desigualdade social, com tributação e com políticas públicas. Tá certo? Então, vamos ver. Analisando apenas essas colunas, a coluna mais clara, esse rosa mais claro, imagino que vocês estejam enxergando rosa, como eu enxergo rosa. Algumas pessoas diriam que tem outra cor, né? Apenas essas mais altas aqui, que são as referentes a 2009. Renda original, renda inicial, renda disponível, renda pós-tributação e renda final. E esta linha que vai acompanhando esta sequência, a linha de baixo é a linha do comportamento do índice de Gini. Para a gente entender, na renda original de mercado, sem interferência do Estado, a desigualdade de renda é aproximadamente 0,63, 0,64. O que significa dizer, a renda de mercado ela é profundamente desigual. Isto é uma característica típica do Brasil ou é uma característica típica do mercado? Isto é uma característica típica do mercado. Quando a gente analisa a renda original nos países europeus, que são mais igualitários que nós, lá também a renda original de mercado não fica muito abaixo disso aqui. Ela fica em torno de 0,50. Não é muito abaixo do que está aqui. Então, varia num país latino-americano, Brasil, Argentina, Chile, enfim, fica um pouco mais alta, porque há uma renda de mercado mais concentrada. Nos países onde tu tem uma economia mais aberta, mais pulverizada, mais ampliada, tu tem uma desigualdade de mercado com um pouco menos de desigualdade, mas ainda profundamente desigual. Ou seja, se a gente elimina o Estado da França, nós teremos uma profunda desigualdade na França. A França seria um dos países mais desiguais do planeta, porque o índice de Gini estaria lá em 0,50. Tá certo? Só para a gente entender. A renda de mercado ela é desigual aqui, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. O mercado produz concentração de renda, produz uma determinada desigualdade. Esta aqui é a renda original. Esse tamanho aqui, aproximadamente, aqui a gente está considerando em janeiro de 2009, em valores, né? É como se a gente dividisse a renda total pelo número de habitantes. Quando a gente transfere renda, quando o Estado transfere renda na forma de previdência, Bolsa Família, LOAS, o que acontece? Olha aqui, a renda aumenta, e aumenta bastante. A transferência de renda, portanto, do Estado, tem um componente, do ponto de vista econômico, muito favorável à economia.
porque ela aumenta a renda média das pessoas de uma forma bastante expressiva. O que significa aumentar a renda média para as pessoas? Significa aumento de consumo, aumento de atividade econômica. Tá certo? E esta transferência de renda que nós temos, previdenciária e Bolsa Família, elas têm um forte componente de redução de desigualdade. Veja que a desigualdade cai bastante neste processo. Uma transferência de renda que reduz desigualdade, aumenta poder aquisitivo das classes mais baixas. Isso para o mercado é muito bom, né? E a ação do Estado direta. Claro que esse dinheiro saiu dos tributos, né? Sai dos tributos e distribui de forma dirigida. Aí, na terceira etapa, onde nós vamos ter a renda disponível, nós vamos reduzir a renda das pessoas, porque nós vamos aplicar a tributação direta. Tributação direta, então, são IPTU, IPVA, ITR para os fazendeiros, né? Imposto de renda, tributos diretos, tributos sobre renda e tributos patrimoniais. Esses tributos produzem uma redução da renda disponível das pessoas. Claro que tem que reduzir toda a tributação, reduz a renda disponível. Mas esses tributos diretos produzem um efeito de também reduzir desigualdades. Claro que poderia reduzir muito mais a desigualdade se esses tributos diretos fossem mais progressivos. Tá certo? Eles não conseguem reduzir muito a desigualdade, porque eles também não têm muita progressividade. A gente viu lá um dado do imposto de renda, onde o imposto de renda, nas altas rendas, ele tem alíquota menor do que nas rendas mais baixas. Aí nós vemos a terceira fase da tributação agora, a terceira fase da renda, onde nós temos uma renda pós-tributação, que ela é decorrente, ela é reduzida, porque aqui a gente aplica a tributação sobre consumo. Quanto que a gente tira de renda das pessoas com a tributação sobre consumo? A gente tira tudo isso aqui, ó. A tributação sobre consumo, ela é realmente muito pesada. Então, ela é muito acentuada e ela reduz bastante a renda disponível das pessoas. Mas ela não faz só isso. Ela aumenta a desigualdade, porque é uma tributação regressiva. Olha para onde foi a desigualdade, ficou maior do que ela anulou as transferências. A tributação sobre o consumo tem um peso muito grande no aumento da desigualdade social. E é preciso, sim, reduzir o seu tamanho, mas é preciso aumentar o tamanho desta tributação direta para que a redução aqui seja maior e aqui não seja tão acentuada. A tributação sobre consumo sempre vai aumentar a desigualdade social. Tá certo? O que ela não pode é anular os ganhos anteriores. E por fim, e aqui está a questão mais relevante que eu penso, é o significado que tem as políticas públicas. Quando a gente monetiza o valor, monetiza a saúde, a educação, a previdência, né? O serviço público de forma geral. Aqui nós estamos falando apenas de saúde e educação. Não está aqui, a previdência está aqui. A previdência está aqui, na transferência. Aqui é a política disponibilizada em serviço. Não é transferência de renda, em serviço. Quando a gente monetiza essas políticas, a gente vê que a renda volta, ou seja, a renda volta para esse patamar aqui, renda disponível, e o índice de Gini, ó, o que ele faz? Despenca. Portanto, o que mais produz redução de desigualdade, o que produz redução de desigualdade mais acentuada são as políticas sociais, são os serviços públicos. Os serviços públicos, portanto, investimentos em saúde e em educação, eles têm um efeito de redução das desigualdades maior do que as transferências diretas. Tá certo? Tem um efeito de redução das desigualdades muito maior. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Vejam que depois de 2016, com o congelamento dos gastos, estas políticas aqui ficaram congeladas. E estas transferências também. O que significa dizer que há uma tendência a partir de 2016 de que esta redução do índice de Gini
não ocorra dessa forma, que ela ocorra de forma menos acentuada e que essa redução aqui ocorra também de forma muito menos acentuada. Ou seja, as políticas que eram capazes de reduzir as desigualdades, estas políticas de fato foram mitigadas a partir do congelamento dos gastos. O que eu queria complementar para finalizar esta parte aqui é o seguinte: eu falei que a desigualdade de mercado ela é muito semelhante no Brasil, na Europa, em diversos países. Então, quando a gente analisa, isso tem um estudo da CEPAL que mostra, quando a gente analisa os países latino-americanos, os países da OCDE e a União Europeia, 3 medidas, a gente vê o seguinte: o nível de desigualdade inicial, ele é mais ou menos semelhante na América Latina, no Brasil e também na Europa. Um pouquinho abaixo na Europa, o índice original é um pouquinho abaixo, mas não diferencia muito. Quando o Estado atua na América Latina, ele reduz o índice de Gini uns 9 pontos percentuais. E ele reduz, na Europa, 35 pontos percentuais. Ele reduz 35%. Ele reduz de 0,50 aproximadamente para 0,30, 0,28, 0,30, 0,32. É isso o nível de redução da desigualdade com a ação do Estado. Como é que o Estado atua? Tributando e gastando. Tributando de forma progressiva, ele reduz uma parte, gastando de forma progressiva, reduz outra parte. Na América Latina, a redução é muito baixa. No Brasil, é um pouco maior. É um pouco maior. No Brasil, a gente reduz 16 pontos. Então, a gente reduz 16 pontos percentuais, mais do que a média na América Latina, por um único fator. Nós temos carga tributária mais alta e, portanto, nós gastamos mais aqui na última perna do gráfico, né? Lá nas políticas de educação, políticas de saúde, mais transferência de renda. Ou seja, a gente consegue reduzir mais a desigualdade, apesar de termos ainda um sistema tributário regressivo. Agora, se nós com a carga tributária de 32%, 33%, tivéssemos um sistema tributário progressivo, certamente a gente reduziria a desigualdade em níveis quase europeus. Quase europeus. Não chegaríamos ao nível da Europa, porque os níveis da Europa têm cargas tributárias mais altas e têm uma história muito mais longa de justiça. Então, nós, com o sistema tributário mais progressivo, conseguiríamos um efeito de redução da desigualdade bem mais acentuado. Então, Dão, agora quando tu estavas falando e tu citaste a CEPAL, eu me lembrei que agora, no mês de julho, a CEPAL lançou um informe sobre a Covid, sobre os efeitos, na verdade, da Covid na América Latina e Caribe, e as estimativas são que o Produto Interno Bruto, o PIB da região, vai cair e vai se equiparar ao que nós tínhamos em 2010, ou seja, a gente vai ter um retrocesso de 10 anos. Esse trabalho todo de reconstrução, de melhora, de indicadores, etc., de repente, pode estar indo por água abaixo, né, tendo em vista essa recessão tremenda e que essa epidemia da Covid vai acarretar. Mais importante ainda é a atuação do Estado, né? Mas, enfim, a gente está se aproximando, né, do final das nossas gravações. Sempre é muito bom falar contigo, Dão. A gente sempre tem aprendizado. Eu desejo que os alunos tenham e as alunas tenham gostado bastante, né? E enquanto tu falavas agora, eu fiquei aqui me questionando como é que nós vamos poder mudar isso, né? E uma das coisas que uma frase que eu já li em algum lugar, não recordo onde, que diz que para conseguir transformar uma realidade, primeiro a gente precisa conhecer essa realidade. E pelo que tu estavas apresentando aí, a realidade do Brasil é dramática. Nós temos uma elevadíssima concentração de renda, e somos o segundo país mais desigual do planeta. Então, no Brasil, 5% dos mais ricos, né, detêm a mesma riqueza que 95% das pessoas mais pobres, né? Isso também é um indicador muito impactante, né?
E para completar a situação, né, também no mês de julho, a Oxfam lançou um relatório chamado Quem Paga a Conta? Taxar a riqueza para enfrentar a crise do Covid-19 na América Latina e Caribe. E nesse relatório, a Oxfam nos diz que na região, né, que nós já sabemos que é a mais desigual do planeta, vejam bem, 73 bilionários aumentaram suas fortunas em mais de 48 bilhões de dólares, o que equivale a 1/3 do total de recursos que constam dos pacotes econômicos adotados por todos os países da região. Isso é um dado, assim, estarrecedor também, né? 73 pessoas, né, aumentar as fortunas em valor equivalente a tudo que vai ser prometido de gastar nos pacotes econômicos de toda a região. E o Brasil tem 42 desses bilionários. Eles juntos tiveram suas fortunas aumentadas em 34 bilhões. E aí eu te pergunto, né, Dão, para a gente conseguir mudar, quais são os desafios, né, que tu consideras mais relevantes nesse momento para enfrentar e modificar essa realidade? O que nós podemos fazer? Como é que tu pensa essa questão? Bueno, a gente tem esse dado aí, realmente ele é estarrecedor, né? Porque a gente tem esse dado de que os 42 bilionários aumentaram, esse valor aí de 34, né? 34 bilhões de dólares de aumento de riqueza. Aumento de riqueza, quer dizer, de lucro, isso dá aproximadamente 170 bilhões de reais. 42 pessoas em 5 meses de pandemia, onde a economia de forma geral está quebrando, muita gente perdendo empregos, muita gente perdendo tudo que tem, né? Pequenos negócios perdendo, enfim, todo mundo perdendo neste momento, e 42 pessoas com uma renda, com uma riqueza aumentada em 177 bilhões. Todo o orçamento da saúde pública para 2020 deu 160 bilhões. Desde janeiro até agora, para atender essa demanda relevante na área da saúde, a gente já aplicou do orçamento 80 bilhões. Essas 42 pessoas acumularam o dobro de tudo que a gente aplicou na saúde, né? Imagina o seguinte, vamos imaginar bem, claro que a gente vai tratar desses tributos depois, mais à frente, com outros professores, mas vamos imaginar que o total desse patrimônio desse grupo aí é mais de 170 bilhões, né? Se a gente aplicasse uma alíquota muito baixa, de 1,5% sobre esse valor, a gente arrecadaria 13 bilhões de reais. Uma alíquota sobre alta fortuna, sobre grande fortuna, que nós já falamos que até hoje não foi implementada. 13 bilhões de reais dá para pagar um tratamento para Covid, nós já vimos os valores na aula passada, para quase 300 mil pessoas. 300 mil pessoas poderiam ter um tratamento garantido apenas com 1,5% da fortuna que acumulam esse pequeno grupo de pessoas. Isso é uma realidade. Na verdade, isso aqui não tem nada de discurso ideológico. Isso aqui é uma realidade que a gente tem que se dar conta de que ela existe. E a gente tem que usar a nossa capacidade ou a nossa cidadania fiscal para tentar interferir nessa realidade de forma a tornar a distribuição de renda, a distribuição de riqueza, a distribuição de renda também mais justa, mais equilibrada, né? Ninguém não se está propagando que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, mas que ninguém precise, né? Que a desigualdade não signifique o direito de viver ou morrer, né? Então, que a desigualdade não represente isso. Que a desigualdade tenha um limite, tolerável. Seria intolerável a desigualdade quando ela representa o direito de viver, né? Então, a gente precisa ter claro isso, que na construção de um estado de bem-estar ou de um estado social, tem coisas que precisam ser bem tratadas. E essa fotografia aqui que eu estou colocando, não é uma fotografia, é um gráfico, né, estilizado,
demonstra assim muito bem essa realidade dramática e como o Estado deveria interferir sobre ela. Se tudo que a gente produzisse fosse um pão, e esse é o nosso PIB, né? Como é que a gente dividiria esse pão entre nós? Originalmente, nós estamos dividindo dessa forma aqui, né? 10% das formigas, ou nós, população, estamos ficando com a metade do pão. O restante do pão vai ficar com 90% das formigas, ou 90% da população. Desse restante, 10% do pão vai ter que alimentar 50% da população. Ou seja, essa população aqui realmente vai ter que dividir um pedacinho muito pequeno do pão. Como é que o Estado interfere nessa realidade? A gente pode até concentrar mais. 1% das pessoas, elas detêm, aqui já está desatualizado, atualmente é 28%. 1% das pessoas no Brasil são donas de 28% do PIB. Se o PIB fosse R$100, né? Se o PIB fosse R$100, então 1% de toda a população vai ficar com R$25. Isso é um nível de concentração sem precedente na história. Não, na história não dá para dizer, mas no mundo sem comparação. Tá certo? Sem comparação, o nível de concentração no topo. Como é que o Estado deve, diante desta realidade, nós falamos na segunda, terceiro ou quarto slide das nossas aulas, a gente falou onde nós estamos, né? O que nós somos, onde estamos e para onde vamos. O para onde vamos depende da gente saber onde está, né? Então, para onde vamos? O Estado tem que atuar de que forma nesta realidade de distribuição de renda? Qual forma correta? O Estado tiraria uma fatia maior de pão aqui, tiraria uma fatia razoável aqui, não tiraria nada daqui e distribuiria o que ele tirou para esse grupo, na forma de políticas públicas, na forma de transferência de renda, e aí todo mundo fica ainda desigual, mas todo mundo vive de uma forma digna. Ou seja, esse grupo não vai morrer de fome. Tá certo? E esses aqui não vão perder muito. Eles estão perdendo o excedente, coisa que eles nem utilizam, né? O que esse grupo ganha volta para esses aqui na forma de economia sendo movimentada. Como é que o Estado atua de fato? Nós vimos lá no gráfico da atuação do Estado na tributação. A nossa forma de atuação na tributação é regressiva. Porque a tributação pesa demais sobre o consumo, pesa muito pouco sobre renda, muito pouco sobre patrimônio. O Estado tira muito desse grupo. Tira metade do que esse grupo ganha. O Estado tira uma parcela razoável desse grupo aqui também. E tira muito pouco desse grupo aqui. Claro que o Estado distribui mais para este grupo. Mas veja, se o Estado tira muito desse grupo, mas distribui mais para este grupo, as políticas públicas acabam tendo caráter compensatório. Política pública compensatória é aquela que repara uma condição anterior. Ou seja, o Estado tira com uma mão, devolve com a outra, não muda nada. Ele tem que devolver mais do que ele tirou para que a pessoa mude a sua qualidade de vida. Tá? Então, enquanto a gente não evolui do ponto de vista de melhorar a qualidade do nosso sistema tributário, nós temos um problema sério, nós temos um limite às nossas políticas de redução da desigualdade. Num sistema tributário regressivo, para a gente conseguir reduzir a desigualdade, nós precisamos ter uma carga tributária muito mais elevada do que a gente tem. Então, também para justificar uma redução de carga tributária, que muita gente fala, eu particularmente não defendo, mas não interessa, para justificar uma eventual redução da carga tributária, precisaríamos ter um sistema progressivo. Porque tendo um sistema progressivo, as políticas públicas se tornam mais eficazes. Porque essas pessoas não são oneradas, consequentemente, a política pública melhora
mais a qualidade de vida delas. É uma coisa fácil de compreender quando a gente olha um pão, não é verdade? Então, são coisas que a gente precisa refletir. A desigualdade, então, ela é muito profunda. 5% dos mais ricos, aqui é um dado da Oxfam também, 5% dos mais ricos detêm uma riqueza de equivalente a 100 milhões das pessoas mais pobres. 5%, apenas 5%. Isso aqui é riqueza, não estamos falando de renda. Riqueza, patrimônio. 5% mais rico, riqueza igual a... esse aqui são 5 mais ricos, aqui é 5%. Tá? Para não confundir. 5 pessoas. Isso aqui é 5%. 5% mais rico tem uma riqueza igual a dos 95% mais pobres. Então, quer dizer, 5% no topo, soma tudo que eles têm, é igual ao somatório de todo o resto da população, das riquezas. Quando a gente fala em tributação sobre patrimônio, é importante que isso fique muito claro. A gente não está falando do patrimônio de 95% das pessoas. A gente está falando do patrimônio dos 5% mais ricos, dos 1% mais ricos. Quando falamos de aumentar a tributação sobre rendas, estamos falando de aumentar a tributação das rendas do 0,5% mais rico. E já é suficiente para resolver grande parte dos problemas do país. Aqui nós já tínhamos visto, né, o Brasil é um dos países, um dos 10, e aqui é interessante este gráfico, que é um gráfico que demonstra que a medida, veja, isso aqui é a riqueza dos 50% mais pobres e riqueza das 62 pessoas mais ricas no mundo. Isso aqui é um dado mundial. O que o gráfico demonstra é que à medida que uma desce, a outra sobe. O que significa dizer que as riquezas, elas se complementam. Para que uma cresça, a outra diminui. Aqui a riqueza dos mais ricos vai subindo na medida que a riqueza dos mais pobres vai caindo. É fácil de entender porque a riqueza é finita. Ela tem um valor. Claro que a cada ano ela vai aumentando um pouco. Só que esse aumento que ela tem é menor do que o aumento da riqueza de alguns grupos. Para que alguns grupos tenham um aumento de riqueza maior do que o aumento médio da riqueza geral, significa que outros grupos têm que ter redução de suas rendas, suas riquezas. Tá certo? Ou seja, diante desse quadro, diante dessa realidade, a gente tem que voltar a lembrar a frase, né, popularizada pelo Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro, que ele dizia que só há duas opções na vida: se resignar ou se indignar. Eu acho que a educação fiscal, ela tem um papel de ajudar as pessoas a se indignar um pouco, a não se resignar com o que é injusto, com o que não está certo, a se indignar. Claro que também serve para instrumentalizar as pessoas para qualificar o debate ou para tomar decisões de forma mais livre, o que significa dizer, sem ter acesso a informações, a dados, sem conhecer como funciona a realidade, as decisões que a gente toma não são livres, elas são condicionadas por mitos, por preconceitos, por propaganda. Eu só consigo tomar decisões livres e soberanas, mesmo que eu tome uma decisão de que eu não quero o estado de bem-estar, eu quero um estado mínimo. Mas se eu tiver todas as informações para decidir isto, sim, aí a soberania fica plenamente aplicada, né? Plenamente exercida. Assim como Darcy Ribeiro, né? Que não ia se resignar nunca. Essa nossa equipe de professores do curso de Educação Fiscal também não se resignam nunca e estão sempre promovendo esses debates, essas discussões e este curso de Educação Fiscal que a gente está trabalhando. E aqui, encaminhando já para o encerramento, essa fotografia aqui do Felipe Rezende, para mim, ela é uma das fotografias mais emblemáticas que eu já vi. É uma fotografia de um edifício lá no Rio de Janeiro, um edifício assim de muita ostentação, porque é um edifício de grandes escritórios, de multinacionais,
Podemos dizer assim que a elite da riqueza brasileira tem seus escritórios aqui nesse edifício. E a fotografia revela claramente o que o edifício esconde, né? O que a riqueza esconde. A riqueza esconde uma grande quantidade de miséria e de pobreza. Há uma complementariedade nesses dois valores, riqueza e pobreza, esses dois atributos. Há uma complementariedade muito forte. É impossível termos extrema riqueza sem que haja extrema pobreza. Se eu só tenho R$1.000 para distribuir entre 100 pessoas e eu dou 999 reais para uma, as demais pessoas, 99 pessoas, terão que dividir R$1. Então, para que eu tenha muita concentração de riqueza, é preciso ter muita pobreza. A pobreza, portanto, ela não causa nada, ela é uma consequência de alguma coisa. A pobreza não é uma coisa natural, ela decorre da concentração da riqueza. Então, o grande problema que precisa ser enfrentado do ponto de vista de tributação, agora sim eu estou respondendo aquela primeira questão da Regina, como é que a tributação interfere? A grande questão que a tributação vai interferir é quando ela consegue onerar a riqueza para que o recurso seja distribuído para as camadas mais pobres. E para encerrar mesmo, tem uma frase muito emblemática do advogado Brian Stevenson, um advogado negro, norte-americano, formado em Harvard, e que dedicou a vida dele toda, se formou e foi para o Alabama, um estado onde tinha muito preconceito racial, né, e tem a pena de morte, e ele passou 30 anos da vida dele defendendo pessoas que estavam condenadas à morte. Então, a campanha dele toda era contra a pena de morte. Ele tirou mais de 140 pessoas do corredor da morte. Mas essas pessoas todas eram pessoas, a maior parte negros, a maior parte pobres, latino-americanos. São essas pessoas os mais propensos a acabar no corredor da morte. Então, diante desta realidade, ele cunhou uma expressão que é muito, muito emblemática também. Ele disse o seguinte: a pobreza, o contrário de pobreza, o oposto de pobreza, não é riqueza, é justiça. E é muito interessante, se a gente começa a trabalhar com a ideia de que pobreza é uma injustiça, ou ela é uma consequência de um problema grave, que é a concentração de renda, me parece que fica talvez mais fácil, né, da gente enfrentar essas questões, enfrentar de forma correta e efetiva essa realidade de apartheid social que vivemos no país. Então, realmente são muitos desafios, né? E, inclusive, eu fiquei também pensando agora que nós estamos já num mundo que já está quase... O conceito de desigualdade talvez já esteja ficando pequeno para tanta concentração de renda. Na verdade, nós estamos nos encaminhando, ou já estamos no mundo que tem donos. E isso dá muito poder e torna muito difícil a gente fazer as mudanças necessárias. Então, nesse sentido, se insere muito bem esse curso de Educação Fiscal e Cidadania. Para quê? Para que as pessoas possam estar informadas, para que elas conheçam a realidade e para que elas possam também ajudar o Estado na redução das desigualdades, né? Ou seja, ajudar no sentido assim, de que a sociedade civil tem que empurrar o Estado na direção dessa redução das desigualdades. Então, é muito importante a gente lutar contra essa concentração exacerbada de renda, né? Porque senão a desigualdade no poder fica muito grande e aí fica mais difícil a gente mudar, não é? Isso. E tem uma outra questão... Tem uma outra questão, Regina, só com licença. Um detalhe extremamente importante, que talvez a gente não tenha dado a devida atenção, que a redução da desigualdade ela é essencial não apenas para reduzir desigualdade. A redução da desigualdade, sim, é um problema que a gente precisa enfrentar seriamente, né? Mas a distribuição de renda,
A desconcentração de renda é uma medida extremamente indicada do ponto de vista econômico, porque o próprio FMI hoje reconhece que em tempos de desigualdade persistente, a economia não se sustenta. Não se sustenta. Ou seja, o professor Ladislau Dalbor costuma dizer que toda a renda que se concentra no topo se torna estéril. Ela é uma renda improdutiva, ela não movimenta a economia. O capitalismo, para funcionar, tem que fazer com que essa renda se desloque para a base. E uma das formas de fazer a renda deslocar para a base é o Estado interferir, tributando o topo, jogando a renda de volta na base e a economia começa a funcionar, ou retoma o seu funcionamento. Portanto, a extrema concentração é antieconômica, né? Uma medida absolutamente contrária às próprias regras capitalistas mais tradicionais. Sim, inclusive, dão outro dado de realidade, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, de um centro que agora não CEDEPLAR, mas eu não me lembro direito o significado da sigla, eu só me lembro da sigla. O estudo capitaneado pela professora Débora Freire já apontou, é estatístico, é econômico, é medido o quanto benéfico para o crescimento econômico, para o desenvolvimento é esse pagamento dessa renda básica emergencial que, né, que a sociedade demandou que não fosse só R$200, né, que o Congresso comprou a ideia e, né, esses R$600 e que tem efeitos, por quê? Porque esses R$600 eles não vão cair num buraco, eles não vão desaparecer, eles vão virar compra de azeite, de açúcar, enfim, de leite no supermercado, elementos básicos assim para a sobrevivência que são coisas que geram, movimentam a economia, né? Então, não, eu acho assim, ó, se a gente não encerrar, nós vamos arrumar mais assunto ainda, e aí depois a gente vai ter que se ver. Isso, então tá, então ficamos... Eu pensei que tu tivesse terminado tudo. A gente vai ter que se ver lá com os alunos, eles não vão gostar muito, não, eles falaram demais e tal. Legal. Mas então, é um assunto muito que a gente gosta muito de conversar e uma coisa vai puxando a outra, né? Muitas coisas a gente, assim, eu já peço desculpas aos alunos e alunas que foram coisas assim não estavam no script, mas a gente acaba, um assunto puxa outro. Desculpa. E às vezes tem o cachorro latindo, o telefone tocando, então, né, a gente já pede desculpas pelas eventuais falhas no sistema que é novo para nós, né? Então, da minha parte, eu quero agradecer, espero que tenha uma generosa acolhida, que tenham gostado da conversa, que tenha sido útil e que gere frutos para todos vocês. Então, eu deixo aqui o meu abraço e nos encontramos, né, no Fórum Virtual para Debates. É isso aí. Então tá, gente, muito obrigado, né, por ter acompanhado até aqui, os que chegaram até aqui, né? É importante chegar até o final, senão não vai escutar esse agradecimento. E nos encontramos aí no fórum e também nos outros fóruns. Esse curso, os professores dão aula de uma disciplina e assistem às outras, né? Então, de qualquer forma, nós somos também parceiros durante o curso daqui até o final. Um abraço a todos.